Na hora de fazer. Ah, você já está gravando, né? Pode falar, não Não, tem problema não. eu estava pensando em fazer isso na hora de fazer o primeiro saque. Ah, é? É, Não, fazer mas o. não tem problema Gravar. nenhum, não. Não tem problema nenhum, não. Se a senhora quiser, a gente grava outro também, não tem problema nenhum. Tá bom? Até para a senhora poder guardar de recordação, eu mando para a senhora. Não tem Tá problema nenhum, bom. não. Tá Oh, bom? amém. Amém. Bom dia, dona Rosângela. Tudo bem? Tudo na paz? Bom dia. Tudo bem, graças a Bom Deus. dia. Graças a Deus. E aí, dona Rosângela, como é que está sendo a mentoria para a senhora? Tá, para mim está sendo uma bênção, né? Evolução total. Evolução total. E, dona Rosângela, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quantos anos a senhora tem mesmo? Eu tenho 53 anos. Já sou Cinquenta e vó. Já. três anos. A senhora já é avó, benção. E a senhora trabalha fora, dona Rosângela? Qual é a profissão da Sim, senhora? sim, eu tenho uma pequena lojinha de bolos, né? Ah, que Ca- benção. Bolos caseiros. Que benção, que benção. Então, para a senhora deve ser difícil, né? Conciliar a tela com o trabalho. Isso cobra muito da senhora, cobra pouco. É porque eu tenho uma filha, apesar da idade, eu tenho uma filha pequena ainda, né? Tem 11 anos, na verdade, pré-adolescente. Sim. E sou casada, tem que conciliar tudo, né? Então, mas E, a gente tira. e o nosso método cobra da senhora que a senhora fique na tela direto? Não, direto não. Cobra um tempo de estudo, né? Mas assim, nada que a gente não consiga dar conta, né? Hoje a senhora tem quanto tempo de mentoria, mais ou menos, ô, dona Rosângela? Tem mais ou menos 5 meses. 5 meses de mentoria, mais ou menos, né? É, E a senhora percebeu evolução? sim, percebi em relação a tudo, tá? Inclusive no meu pessoal, né? O pessoal mesmo. Que Então, bênção, que é, bênção. A senhora sabia alguma coisa de mercado quando a senhora iniciou não, na mentoria? não, nada. Na verdade, assim, quando eu comecei eu vim da mentoria de um trader que só passava sinais. Ele dava o sinal de entrada e saída e ponto. Eu olhava o gráfico, eu não entendia nada, absolutamente nada. Então eu vim nessa fase aí, de uma carteira muito negativa, porque assim, quando já era preparação de Deus mesmo conhecer o Valentim, porque ele mandar, se desse o tempo dele lá, no máximo 4 dias, e a moeda não ficasse positiva, ele mandava fechar do jeito que estava, e eu não aceitava perder. Então, Uau! quando eu saí dele, eu estava com 16 ativos negativos e já tinha, inclusive, eu perdi uma banca de 1.200 dólares. Eu comecei com 600, Caramba! dobrei para 1.200. Acho que eu nunca te falei isso, né? Dobrei para Não, acho 1.200 que não. e aí eu perdi essa banca de 1.200. Aí eu falei, não, Uau! eu não quero desistir, aí eu comecei de novo, mas mesmo assim ficou difícil, né? Aí eu falei, não, assim não dá. E eu conheci através de uma amiga, uma pessoa, ela falou do Rodrigo Valentim, eu falei, ah, então é agora. Um amigo, na verdade, né? Que eu conheci o Rodrigo Valentim, eu falei, então, sem loss, eu falei, sem loss, então eu vou pagar para ver isso aí. Aí estou aqui, 5 meses já. É. E quando a senhora chegou aqui, a senhora falou que a senhora tinha 16 operações negativas, né? Seis alterações negativas. E Aí a gente encerrou essas operações? não, aí inclusive eu perguntei, mas assim, você, que você acha? Eu quero começar do zero. Você acha que eu devo fechar e começar do zero? Aí, o que você falou? Ó, fechar a operação negativa não é uma opção. Eu falei, então tá bom. E dessas operações negativas, eu já fechei, só falta duas. Na verdade, só Uau! faltam Então, duas dessas operações aí, mas uau! muito em breve também ela já está. Eu creio que muito em breve ela já. Então, a Fora os gente. ganhos que eu tive de outros ativos, né? Uau, uau. A senhora lembra com quanto a senhora chegou na carteira aqui na mentoria?
O valor total? O valor total, ó, se eu te falar que eu não sei, que assim, o valor, eu não sabia, nem isso eu sabia da outra Nem mentoria. isso Começou nem a senhora não sabia ver, né? nem ver quanto que eu tinha no valor total, eu sabia, entendeu? Aí depois de um tempo, é aí que eu vi que estava 1.000 e poucos dólares. Mil e poucos Aí dólares. Eu lembro depois, que uma vez não, eu perguntei. 2.000 e poucos dólares. Aí depois de um tempo, US$ 2.700. Aí sim que eu comecei a ver, identificar quanto que eu tinha na minha carteira. Hoje Eu eu lembro que tenho uma vez eu quase perguntei à 4.000 senhora, dólares. glória a Deus. Eu lembro que eu perguntei à senhora quanto que a senhora tinha expectativa de ganhar até dezembro, né? De juntar na sua carteira até dezembro. A senhora falou que hoje a gente está em maio, né? No mês de maio. A senhora tinha falado para mim um valor. Qual foi? A senhora lembra o valor que a senhora Eu falou? falei 5.000, cinco mil 5.000 dólares dólares. em E dezembro. hoje, em maio, a senhora tem quanto na sua carteira? Quase, De quase valor? 5.000 dólares. Quase 5.000 Deve dólares. ser. Sei que não vai Ou demorar muito. seja, até dezembro Até é dezembro, muito mais do que a do que expectativa, eu né? imaginei. Aham, Glória a Deus. Ou seja, além de a gente conseguir recuperar todas essas operações, que é uma das coisas que a gente ensina, né? aham. Não realizar perca, a gente ensina sobre mentalidade, sobre o emocional, E sobre uma boa gestão, e isso acabou trazendo um efeito direto para a senhora na questão da recuperação de todas as operações e também do crescimento da carteira, automaticamente do crescimento da carteira. isso. Muito bom, Porque muito não bom. foi só recuperar esses ativos. Foi outras operações também que me fizeram crescer minha carteira. Maravilha. E o quanto a senhora recomendaria a mentoria para outra pessoa, dona Rosângela? 100% de olhos fechados. Para a senhora, assim, qual foi o maior desafio? Para a senhora, qual foi o maior desafio? É, então, é difícil essa pergunta, mas assim, É, o maior desafio para mim eu sempre tive dificuldade de aprendizado, sempre tive, desde criança. Então, o maior desafio para mim é esse, é estudar mesmo, gravar. O maior desafio para mim, eu acho que acredito que seja esse, sim. E caramba, aprender, então, entendeu? O que é passado durante as aulas. que benção. Então, a senhora achando que tem dificuldade de aprendizado, né, com algumas coisas já da vida, a senhora conseguiu evoluir tudo isso. É, Então, tem muita dificuldade. a senhora entende que o nosso método é simples e qualquer pessoa Isso, consegue mas executar? é isso que eu estou querendo dizer. Eu, com muita dificuldade, eu consigo aprender o que é passado durante as aulas, durante o método, né? Então, qualquer pessoa, com a idade que eu tenho, com a dificuldade de aprendizado que eu tenho, estou conseguindo aprender, então qualquer pessoa, eu recomendo para qualquer pessoa, independente da idade. Maravilha. Dona Rosângela, muito obrigado. Deus abençoe a vida da senhora. E a gente está só no começo de tudo, né? Essa carteira ainda vai transbordar demais aí de muito dólar, muito ganho. Eu, E desistir não é uma opção, perder não é uma opção. Aqui a gente não desenvolve uma mentalidade que realiza perca, 100% zero perca. E essa é a nossa meta com alunos, viu? Deus abençoe a senhora é uma gigante e nós vamos chegar muito longe ainda. Eu que te agradeço quando se fala de não, não realiza perca, às vezes as pessoas podem não acreditar, mas é verdade. Não realiza perca. Não, 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 perda não é uma opção. Então, eu sou muito grata a você, ao Fábio, que me apresentou o método, e eu muito grata mesmo por tudo, e eu creio que a gente vai longe em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala isso no mercado cripto, né, as pessoas acham É, que é uma mentira, não realiza é uma perca, porque mentira. a mentalidade do mercado não, você precisa aceitar algumas percas e tal.
E, na verdade, a gente vê que é 100% possível não realizar perda. 100% possível, é. E isso É porque eu já exatamente tinha isso. ficado de um trader que não existe não ter perda. E é realmente possível, 100% possível. Maravilha, maravilha. Dona Rosângela, Deus abençoe a senhora, viu? Muito Amém. obrigado mesmo, tá bom? Obrigado, tá? Um bom dia Eu que para a senhora. agradeço. Fica na paz, tá? E amém. Tchau, tchau. Obrigado.